Até onde vai o direito de querer permanecer? E onde começa a obrigação de saber sair? Porque no fim não é sobre o cargo, na realidade, né? É sobre como cada um se comporta quando o cargo deixa de ser seu, né? É normal que exista mobilização para manter secretários, não é uma exceção e também não é nenhum tipo de desvio, tá? Mas existe o interesse profissional, existe o interesse também de continuidade de projetos e existe também a entrega que não quer ser interrompida por determinados gestores. Mas, de todo modo, existe a política, a indicação, a base, a composição, os acordos, né? Então, secretaria não é uma pessoa, é uma engrenagem e toda engrenagem tem conexão. Quando o secretário sai ou cai sozinho, né, sai junto com ele a equipe, sai junto com ele a confiança, sai junto com ele alguns fluxos de decisão. Isso é natural, tá? Sai também indicações diretas, indicações indiretas, e quem estava ancorado nessa estrutura também sai. É o efeito dominó, como todo mundo conhece. Isso não é nenhum escândalo, tá? Isso é o funcionamento padrão, tá? Sempre foi assim, aqui em qualquer governo, seja no Acre, seja em Brasília, seja em Manaus, Belém, é assim. Quem conhece a gestão pública sabe disso e quem acompanha os bastidores entende muito bem disso. Agora, existe uma linha que separa o previsível do inadequado. E é aqui que eu vou frisar, é onde eu vou mais colocar força no meu argumento, né? E é exatamente aqui que começa um problema que não deveria existir. Quando alguém que já saiu tenta ficar, é um problema. Quando o cargo já foi encerrado no papel, ou seja, já está no diário, mas a disputa continua no comportamento. E quando o ex-gestor passa a se expor publicamente, compartilhando imagem, ativando apoio, tentando gerar uma comoção, né? Isso não é mais uma articulação, isso é pressão, e como se fala aqui no Acre, está apelando, né? E pressão fora da estrutura não sustenta o poder, só expõe uma fragilidade, porque quem ainda tem força institucional não precisa pedir permanência, simplesmente acredita que vai permanecer, mas depende da opinião ou do querer de quem está na pasta, né? Quando precisa mobilizar campanhas para voltar, é porque o espaço já nem é mais seu, tá? E aqui que começa um ponto muito sensível e pouco dito, mas aqui eu vou falar. Há um custo quando alguém se presta a isso. Um custo de imagem, um custo de leitura pública. Porque deixa de parecer continuidade, passa a parecer uma certa insistência, né? Deixa de parecer liderança e passa a parecer uma dependência do cargo, que é o que geralmente acontece, e isso enfraquece, tá? Isso enfraquece. A decisão já foi tomada, já houve a substituição formal, e assim, existe uma nova condução definida pela nova gestora ou governadora, que aqui a gente está falando do Acre, está falando da Maísa Assis. Maísa Assis. Então, isso não é um detalhe administrativo, isso é um comando, tá? Essa prerrogativa direta de quem governa. É ela quem define a equipe, é ela quem assume o risco e é ela quem responde pelos resultados daí para frente. Tentar constranger decisões por meio de mobilização pública não altera o cenário, tá? Não muda o ato e nem reverte o processo. Só cria um ruído desnecessário. E ruído dentro do governo nunca é neutro, né? Eles sinalizam um certo desalinhamento, eles põem uma disputa interna e ele gera uma leitura de instabilidade. E isso custa, tá? Custa credibilidade, custa governabilidade, custa a confiança de quem observa de fora, né? Existe um ponto de encerramento que precisa ser respeitado, que não está sendo respeitado. E não é um detalhe simbólico, é estrutural. Cargo público não é extensão de projeto pessoal, tá? Não é patrimônio, não é posse, não é permanência garantida. Tem início, tem meio e tem fim. E todo mundo sabe disso. E quando chega ao fim, o comportamento passa a dizer mais do que a trajetória. E é aqui que muita gente se perde, porque sair é inevitável, mas sair bem é uma escolha.
é leitura de tempo, é entender que influência não se sustenta na insistência, mas na forma como se encerra um ciclo, seja de secretário, diretor, gestor, seja qual for a patente ou função. Porque no fim a diferença é simples. Tem gente que sai, né, e preserva o nome. Tem gente que sai, expõe a própria fragilidade tentando voltar. E aí volta aquela pergunta, não é mais não como abertura, como eu já fiz, mas como diagnóstico. Até onde vai o direito de querer permanecer e por que para alguns é tão difícil aceitar que o ciclo já terminou? Fica essa pergunta para você, aqui nós estamos no Tom da Conversa, inscreva-se no nosso canal, comente, opine e te aguardo no próximo vídeo.